você vai ter uma grande oportunidade, ou melhor, mais uma, né? A gente já falou tanta coisa legal nessa tarde, mas vamos saber o quanto que os cereais têm uma importância muito grande, fazem parte da nossa alimentação, mas muitas vezes não do jeito que a gente imagina. O arroz, por exemplo, todo mundo consome, mas você sabe quais são os benefícios dele para a sua vida? Hoje nós vamos saber, porque Elaine Marasca, que é médica antroposófica, está com a gente. Seja muito bem-vinda. E segundo a antroposofia, os cereais eles têm um papel muito mais do que importante do que só oferecerem os nutrientes para a gente, né? Exatamente, Kátia. Eu quero agradecer a participação. Nós estamos representando a Liga dos Usuários da Medicina Antroposófica e é uma grande honra estar aqui no seu programa novamente. Viu? Obrigada mesmo. E como que a antroposofia, ela olha para os cereais? Como que ela enxerga esses cereais, esses alimentos tão importantes para a gente? Então, os cereais são plantas que são da família das gramíneas, que a gente fala. A família das gramíneas é uma família que tem raízes muito profundas e também se alastra horizontalmente. Então, ela tem essa ponte na vertical, com as raízes, e depois uma ponte na horizontal. Então, isso dá um equilíbrio muito grande para a planta. Para os cereais se erguerem desse plano horizontal, ele precisa de muita força. E isso também o ser humano precisa. O ser humano, com o seu eu, ele tem que se tornar ereto, ele tem que ficar em pé. É o único ser que anda em duas pernas, né? Nós temos essa ereção no ser humano. E o cereal é quem colabora para essa força de ereção, para a postura humana. Mas que interessante, você falando nisso, eu pensando, como às vezes a gente usa os cereais com esse objetivo, pela intuição, sem saber direito por quê. Por exemplo, quem mora no campo sabe da importância do milho, que traz essa vitalidade, que dá muita energia, faz com que o agricultor tenha sempre muito prazer no que trabalhar, mas força muscular também, né? Exatamente, o milho é um cereal de força, de sustância, como diria o caipira, a polenta, né? Por exemplo, a polenta. Não é isso? Então, isso é um cereal mais grosseiro, mas é do trabalhador do campo. Ele alimenta o trabalhador do campo e tem um carboidrato muito específico que traz muito calor, que traz muito essa força de ação para o trabalho na lavoura. Tanto impulsiona o agricultor a trabalhar, como dá também um suporte muscular para que ele consiga fazer esse trabalho, né, desempenho bem. Mas do milho também se tiram outras coisas, até álcool se faz de milho, né? E assim por diante. A própria palha do milho se faz lindos artesanatos, existe uma pinga que se faz nos Andes, que se chama tica, que se faz do milho. Então, são várias coisas que se faz do milho. Ele é o cereal que a gente chama cereal do sábado, Saturday, do Saturno, né? Então, a gente teria uma influência também planetária nesses Exatamente. cereais? Então, cada cereal é representante na Terra, vamos dizer, de uma força planetária. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, cada um desses dias tem uma força planetária. Só na nossa língua português que nós não temos, nós temos segunda-feira, terça-feira como nome dos dias, mas em outras línguas, por exemplo, a segunda é Moon Day, é o dia da lua, né? Que é o dia do arroz. Então, o arroz tem essa ligação com a lua, com os líquidos. A lua influencia as marés, influencia a menstruação, influencia a gestação. É verdade. Não é? Então, o arroz tem essa ligação que é uma força lunar que existe. A gente fala que o ser humano é o microcosmo do macrocosmo, né? Tudo que tem em cima tem embaixo, né? Então, lá em cima a lua, na terra o arroz e várias outras coisas. Mas é interessante, porque a lua, ela
tem uma influência grande nas marés, na água de uma forma geral. E o arroz, para ele conseguir se desenvolver, ele precisa de muita água. Ele é plantado na água. Pois é. Ou seja, ele é plantado, depois de 2 ou 3 semanas ele é invadido por água, depois de 2 ou 3 semanas se retira essa água e isso dá essa característica mais mole. O arroz é o grão mais mole, mais fácil de se cozinhar, né? E isso também no ser humano, ele faz um movimento dos líquidos no ser humano. Então ajuda a não reter líquido também? A não reter líquido. Dietas de arroz integral, lembre-se que quando a gente está falando de cereal, a gente está falando do cereal não desnaturado. Nós estamos falando do cereal sempre integral, né? O cereal integral é o cereal inteiro. Inteiro. E não passou por uma química ou uma outra forma para se retirar uma película? É retirado somente a casca, mas a película que existe logo abaixo da casca é importantíssima, porque na verdade são 7 camadas. E essas camadas são riquíssimas, principalmente em minerais, oligoelementos, e que fazem, junto com o carboidrato que está dentro do núcleo, fazem essa composição que vai dar, então, a qualidade nutricional desses alimentos. O arroz ele pode ser indicado também para pessoas, então, como você disse, que tenham retenção de líquido e que queiram que o corpo funcione da forma equilibrada, né? Pessoas com hipertensão, né? Pessoas com edemas cardíacos ou edemas renais, também se indica as dietas de arroz. Sempre integral. Sempre integral. Aqui a gente tem o trigo. E o trigo, eu acho que principalmente o brasileiro não está acostumado a consumir desse jeito. A gente usa a farinha de trigo integral, tudo bem, mas o trigo assim em grão, esse cereal não. Isso aqui é uma salada de trigo. É maravilhoso. Salada de trigo é maravilhoso. Com hortelã, tomate, pepino, é divino. É, uma cenoura raladinha. Não é? Muitas variações dá para se fazer. Diferente do trigo para quibe, porque o trigo para quibe é o triguilho, que é esse triturado. Trigo triturado, mas também é integral. Também é integral. É muito importante. Mas dessa forma a gente sente quando morde, ele explode na boca. Ele estoura. E isso é extremamente gostoso porque você percebe a característica de textura também de cada alimento. Você come também o elemento germinativo, por isso também que é tão saboroso, o germen do trigo. Né? As pessoas às vezes pensam que o germe é uma coisa e o trigo é outra. Não, o germe é o embriãozinho da semente do trigo. Né? E o trigo faz parte de qual dia da semana? O trigo é o domingo. É o domingo? É o domingo, é o dia do sol. Né? A gente diz que o trigo é o sol condensado. Então, todo esse processo de calor e de harmonização, o trigo traz para a gente, consumido integralmente. E a gente fala que é também o cereal do pensador, que ele tem uma característica de trabalhar, de recuperar a qualidade do pensamento. Não a quantidade, mas a qualidade, o bom pensar, né? O pensar altruísta. De uma forma positiva. Pensar positivo, pensar no outro, né? O pensar para o outro. Que, por exemplo, ao contrário da batata, que não é cereal, mas a batata é um tubérculo que, consumido em excesso, logicamente, ela estimula o pensar lógico. O trigo estimula o pensar altruísta, né? Que é um pouco diferente. E ele pode ser consumido também de uma forma que consiga melhorar o bom funcionamento do corpo, de uma forma geral, ou de alguns órgãos específicos? A gente tem que lembrar que todos os cereais integrais são alimentos quase que completos. Tem carboidrato, proteína, gordura, vitaminas, sais minerais, oligoelementos, etc, etc. Uns mais, outros menos. Por isso que é bom o equilíbrio, né? Exatamente. Se a gente pudesse consumir os cereais daquele dia da semana, seria perfeito, né? É lógico que isso é uma rigidez, e rigidez também não leva a nada. Mas o trigo é o cereal do sol, que é o mais harmonizador de todo, por isso a gente come pão todos os dias, né? O pão feito do trigo.
Lógico que a gente pode acrescentar outros cereais ao pão e isso dá elasticidade, sabor e maior qualidade nutricional, mas normalmente a gente come então o pão feito da farinha de trigo. Agora aqui a gente tem a aveia. Antigamente se falava mais na aveia. As nossas mães cozinhavam aveia e dali preparavam pratos maravilhosos. Infelizmente, com o passar dos anos, as pessoas utilizam pouco a aveia, que tem funções importantes e dizem que ajuda a combater até a depressão, né? A aveia, ela é riquíssima em magnésio e por isso ajuda a combater a depressão. Magnésio traz luz para o interior do organismo. Então, quando a pessoa está depressiva, ela tem aquela nuvenzinha escura, né? Que parece que todo o seu interior ficou mais escurecido. Então, a aveia traz, nós temos medicamentos feitos de aveia, inclusive para ajudar na depressão e tudo mais, né? Então, a aveia é importante se ver que também é um grão. Como a gente vê ela sempre de flocos, parece assim, que ela nasce em flocos, né? Ela não nasce em flocos. É que nem criança hoje em dia que acha que o leite vem da caixinha, né? O leite vem da caixinha. Então, a aveia, ela nasce também, é uma gramínea, né? E nasce também em grãos. E traz muito calor. É um cereal que possui 3 tipos de carboidrato. É altamente nutritivo. E o importante é que os carboidratos da aveia não necessitam de decomposição pela insulina. Ah, não? Então, até um diabético pode comer aveia moderadamente, logicamente. Ela, como você disse, assim como outros cereais, ela é completa. É completa. Né? Assim, nos seus nutrientes, aí a gente teria uma alimentação adequada se a gente consumisse cada um num dia. Mas se a gente pudesse falar de um cereal riquíssimo, a aveia, assim, encaixaria nos mais poderosos? Eu acho que, assim, todos são poderosos naquilo que na medida que eles vêm para suprir uma necessidade da gente. O trigo, ele é um cereal muito completo. Então, ele é riquíssimo em complexo B, por exemplo, que estimula o nosso sistema imunológico. E o centeio, por exemplo, não tem glúten. Então, não tem glúten? Não. Então, para as pessoas que... Os celíacos, né? Exatamente, nas doenças celíacas. E ele, junto com o trigo, dá um pão maravilhoso, porque o centeio acentua o sabor, traz elasticidade e dá mais durabilidade ao pão. Né? E nutricionalmente ele tem resultados fantásticos também, e ele também é rico em potássio. Ah, em potássio que também? É importante para o funcionamento do coração. E dos músculos. Né? O coração é um dos músculo, músculos, né? Quer dizer, exatamente. Quem sofre com cãibras, quer dizer, consumindo potássio. Mais centeio, exatamente. A gente ficaria livre de problemas também assim, exatamente. Né? E a cevada, que é um cereal delicioso, também é um pouquinho mais molinho que os outros, pode ser feito em risotos. Hoje, vários restaurantes já estão oferecendo risotos de cevada. E ele é muito rico, traz muito calor também. A gente diz que os gladiadores usavam a cevada porque eles tinham que urrar, eles tinham que gritar forte para espantar os inimigos. Então, a cevada é um cereal que traz coragem, que traz esse calor, que traz essa vitalidade. Ah, que interessante. E posso usá-la de uma forma que você disse, não só nos risotos, mas em saladas e outros pratos, né? Salada de cevada a gente encontra como cevadinha, né, no comércio. É uma delícia. Isso eu nunca comi. É uma delícia. É maravilhoso salada de cevadinha, fácil de fazer. Rala cebola, rala cenourinha e uma salsinha, tá pronto, uma salada maravilhosa. Tempera com limão, azeite. Fica maravilhoso, é muito gostoso mesmo. E a cevada é muito importante no inverno porque ela também ajuda a movimentar os catarros. Muito então importante para bronquite, até para tuberculose. A gente usa muito a tipo cevada como alimento. Natural? Ela ajuda, é um emoliente que a gente fala. Ela ajuda a soltar esses catarros. Gente, que legal. Acho que não falamos do painço. Painço, eu confesso a você que é só para mim comida de passarinho.
Eu tive muito periquito e a gente dava painço, mas pra esse painço é diferente. Para todos. Esse painço está sem casca. Ah, ele está sem casca. É o mesmo painço, mas para consumo humano, ele é sem casca. É um painço sem casca. O painço é um cereal relativamente muito barato, ele é chamado de o pequeno grão ou pequeno trigo e ele rende muito, assim como o arroz. O arroz, quando se planta um grão, você colhe 3 a 5 mil grãos de arroz. Ele se multiplica, Ele se multiplica. E o painço a mesma coisa. É o cereal de mercúrio que a gente fala. Se você deixar ele cair, parece aquelas gotinhas de mercúrio quando você quebra o termômetro. Do mesmo jeito, E ele é muito rico em silícia. Aliás, todos os cereais são ricos em silícia, mas o painço é campeão em silícia. O que é silícia? É esse mineral presente nos vegetais e que abre o vegetal para a entrada de luz. Então, todos os vegetais, todos os cereais são riquíssimos no processo de luz, por isso que são tão importantes para o ser humano. E acabam trazendo uma energia de luz para a vida da gente. De luz, né? Exatamente. E outra coisa importante, que o painço tem flúor. Ele tem flúor? O consumo de painço ajuda a evitar até cáries. Nossa, né? De que forma eu posso consumir painço? Então, painço em sopas pode ser usado tanto doce quanto salgado. Mas eu posso cozinhar ele tipo o que eu faço com a... Agora me fugiu o nome. Aquela lashmura que a gente quer um cerealzinho, uma sementinha assim, a gente cozinha e faz salada, que dizem que é comparado ao leite materno, o valor nutricional, me fugiu o nome dela. Quinua. Quinua! Quinua, isso mesmo. A quinua é de uma outra família. Mas eu posso cozinhar daquele jeito, fazer salada? Não. O painço, ele vai ficar muito molinho. Ele vai ficar como uma polentinha. Como uma polentinha e rende muito. Posso fazer tipo uma polenta com painço? Polenta de painço, é muito leve e muito saborosa, deliciosa. Ele também, por ser rico em silícia, ele combate muito as alergias. Alergias alimentares? Alergias de qualquer tipo, porque ele vai fortalecer essa barreira do self e não self, que a gente diz que é o que está rompido nas alergias. Então, isso se reforça com a silícia e você tem aí uma melhor maneira de lidar com essas coisas que vêm de fora e que causam as alergias. Quer dizer, e também, pelo que eu percebo, eles cuidam dos cereais de uma forma geral, não só do nosso corpo físico, mas também do corpo emocional, né? Exatamente. Na antroposofia, você sabe que a gente trabalha com a proposta dos 4 reinos, né? O reino mineral, vegetal, o reino animal e o reino humano, né? Então, para nós, o ser humano não é só um animal racional, mas é aquele que contém todos os reinos da natureza em si e mais a sua individualidade, né, que a gente chama de organização do eu, né? A nossa personalidade, vamos dizer, a nossa essência, aquela centelha divina que nós temos e que nos faz seres humanos. Então, quando a gente está em equilíbrio nesses 4 corpos, a gente consegue ter saúde, felicidade, plenitude, exatamente, né? Esse diagnóstico essa diferença, uma das diferenças da medicina antroposófica, que nós fazemos o diagnóstico desses 4 corpos, né? Então, qual deles está alterado e onde é que o médico vai precisar ajudar esse paciente para equilibrar. Às vezes a doença que a gente tem foi o resultado de um desequilíbrio em qualquer outro corpo que a gente não imagina. Quer dizer, não é o primeiro, pode ser a consequência uma ansiedade, por exemplo, não está no corpo físico. É verdade. Nós estamos com essa ansiedade num processo, né, no sentir, vamos dizer, no nosso mundo emocional, no nosso mundo interno. E a partir do consumo de cereais, a gente consegue equilibrar esses corpos e, principalmente, ter uma alimentação equilibrada e gostosa. Porque quando às vezes a gente fala em equilíbrio alimentar, delicioso. As pessoas imaginam que o sabor fica excluído disso, né? É importante as mães conhecerem, procurarem. A gente está preparando até um livro com receitas
dos 7 cereais, que então em você breve, volta se aqui. Deus quiser, nós estaremos lançando o grão nosso de cada dia. Eu te espero para você me mostrar, então. Mas Obrigada. enquanto isso, olha, tem saúde se aprende, educação é que cura. Essa é uma forma muito legal da gente entender um pouquinho mais do quanto que a gente pode, sim, ter mais saúde, mais qualidade de vida a partir de um novo aprendizado, né? E eu acho que agregar a vida da gente mais cultura nunca é demais, né? Não, conhecimento é luz, né? É luz, literalmente, luz, traz verdade. luz. E você encontra nas principais livrarias, é só você entrar em contato, principalmente pela internet hoje, fica fácil. Claro que a Elaine Marasca volta mais vezes ao programa. Vamos falar muito sobre ainda a medicina antroposófica e qualquer dúvida que você tenha, você pode entrar em contato com a gente ou qualquer sugestão também é sempre muito bem-vinda. Agora, aproveite, ó, domingo trigo, segunda arroz, terça aveia, quarta cevada, quinta centeio, sexta milho e no sábado painço. Desse jeito você vai conseguir ter uma vida equilibrada em todos os corpos. Obrigada mais uma vez, viu? Sucesso. Muito obrigada. Espero mais vezes. Obrigada Muito mesmo. bom sempre. Obrigada. Quanta coisa boa a gente aprende. Você viu só, doutor Rodrigo? Que Você legal. viu? Olha,